Você já se sentiu só, vazia, mesmo tendo alguém do teu lado? Como é lidar com essa sensação de que aquele desejo de ter um relacionamento vai se mostrando insuficiente? Porque de repente as afinidades diminuem, você se sente fazendo muitas coisas por si, lugares comuns são raros, mas existe um carinho e vocês continuam nessa. Então, se você já sentiu ou está passando por essa sensação de solidão, mesmo dentro de um relacionamento, fica aqui com a gente porque temos algo muito importante que vai te ajudar a ampliar a perspectiva de como lidar com essa sensação de não preenchimento sem entrar nos jogos de projetar, idealizar ou carregar raivas e frustração desnecessariamente na tua vida. Esses dias, numa situação comum entre eu e a Lu, eu fui pego por uma sensação de que não estou sendo visto. Isso disparou um mecanismo primeiro de raiva, que depois eu comecei a analisar e perceber de onde que vem essa sensação de não estar sendo visto. Por mais que eu faça, e aí eu tento ajudar, trabalho nos meus projetos, trabalho nesse nosso projeto Sim por Amor, ajudo a Lu no projeto dela, busco fazer as coisas em casa e de repente parece que vem um vazio. Analisando essa questão, primeiro eu fui relembrar que eu fui educado, e talvez você também tenha sido assim, a preencher um espaço através daquilo que eu faço. Então eu só sou reconhecido por aquilo que eu faço. Desde criança a gente é reconhecido se fez a lição de casa, se arrumou a cama, se escovou os dentes, se ajudou o irmão, se ajudou a mãe, o pai, enfim, cada um com a sua educação. Mas nós começamos a ser meio que amestrados a fazer coisas e aí a gente recebe aplausos. E acostumamos com isso. Eu percebi que lá na minha infância, mesmo fazendo tudo, eu não era valorizado, sempre precisava fazer mais. Não tinha uma sensação de ser bom, né, de ser respeitado, de ser amado somente por ser aquilo que eu sou, né? Estava vinculado com o fazer. E na minha experiência, você vê como é de interessante, né? A sensação era de que mesmo que eu fizesse, não tinha muito apreço porque nós éramos muitos. Uma casa cheia, um monte de gente, um monte de demanda, e eu me sentia sempre não vista, solitária e tendo o meu mundinho. Então é interessante porque quando a gente percebe que esse lugar do não se sentir visto, ele pode ter razões e origens muito particulares para cada um, mas é uma dor comum que muitos casais sentem. E isso também foi vivenciado pelos nossos pais, avós, bisavós e por aí vai, quando a relação tinha um objetivo praticamente de sobrevivência. As pessoas se uniam para poder comer, para poder ter um teto mínimo, né, para poder sobreviver. Enfim, a base era essa. E nós trazemos isso, essa sensação, né, de que para sobreviver cada um tem que preencher o lugar correto dentro de casa, e isso é aprendido, também não é uma verdade, porque hoje eu posso cuidar de casa, a Lu pode brilhar profissionalmente, e depois a gente troca de papel, porque isso acontece, e nós preenchendo esse papel não significa que nós estamos nos vendo. Então, uma coisa que eu acho importante a gente começar a se perceber é da onde vem esse lugar de solidão e, segundo lugar, o que realmente eu estou fazendo no lugar de me perceber como sendo alguém que merece ser amado por si só. E, ao mesmo tempo, será que eu estou vendo a outra pessoa ou eu estou só julgando se essa pessoa está preenchendo o lugar? Né? Então, a gente perdeu a conexão com o ser e nós substituímos isso pelo fazer. É necessário voltar um pouquinho, né? Porque somos dois seres humanos que precisamos nos integrar para poder olhar juntos o que temos para frente. Se a gente não olha junto, nós vamos ficar nesse piloto automático. Quanto mais antiga a relação, mais a gente vai ficar fazendo, né? Casa, vários papéis, né? tem A gente filhos, assume, vamos educar, vamos pagar a tem faculdade. negócio comum. Mas nós não estamos nos sentindo preenchidos. Isso pode ser
retornado aqui e agora. Não importa se você está no começo de uma relação ou se você já tem 30 anos de relação, né? A questão é, quem é que está aqui? É o eu fazedor ou sou eu mesmo? Eu com as minhas dores, com as minhas virtudes, minhas E tem necessidades. uma outra figurinha aí, que é uma criança dentro dessa história, né? Porque muitas vezes esse lugar do não sentir-se visto e querer que a prioridade do olhar da outra pessoa seja para você é um lugar que remete a uma criança dentro de nós, aquela parte da filha, do filho em nós que queria que a atenção dos pais, a dedicação, assim como a gente vivenciou lá no útero da mamãe, que aquilo perdurasse pela vida toda. E as frustrações, quando a mãe saiu para trabalhar, quando os pais se separaram, quando nasceu mais um irmãozinho, quando alguém adoeceu, foram muito duras para a nossa criança. Tem uma caminhada longa, esse adulto que está aqui vendo esse vídeo, que é você hoje, já tem uma resiliência, já tem outros recursos para lidar com essa sensação de se frustrar. Mas quando a gente está na intimidade, parece que essas memórias, né, e esse lugar que eu quero evitar a todo custo, me frustrar de novo, pois afinal de contas eu encontrei alguém que me ama, alguém que me mostrou quando a gente estava apaixonado que estava disposto a caminhar comigo, que a gente criou planos juntos e de repente vão acontecendo essas decepções aos pouquinhos, conforme a paixão diminui, a rotina aumenta, vários compromissos e responsabilidades individuais começam a permear e nos distanciar, e aí aquela dor dessa criança lá de trás volta. E é nesse lugar que a gente precisa tomar uma atitude aqui dentro. É eu com a minha dor infantil. Se eu busco fora culpa no outro, na relação, no trabalho, na ex-esposa, nos filhos, eu vou de novo entrar e reforçar essa vítima dentro de mim. Para a gente poder avançar para um lugar mais construtivo, eu acho que é essa relação com o vazio, com a tal solitude, que é eu dar conta dos meus vazios, do estar na minha presença, de poder oferecer para mim, sem ter a expectativa de que é o outro, a relação, o casamento ou a família que vai me dar, eu vejo que a gente amplia e dá sustentação para essa consciência madura, que é o que vai poder lidar com os altos e baixos, que vai atravessar crises numa relação e vai reconhecer o que é meu, o que é da outra parte e qual é o aprendizado que todo esse desafio está querendo trazer. A gente evolui no relacionamento como nunca quando a gente se abre para isso, né? Fica aqui esse pensamento, né, de solitude, para que você possa, a partir da solitude, estar presente com outra pessoa. É isso aí. Então, na expectativa que nós temos de preencher os lugares e esperar que o outro também preencha lugares, a gente se separa. Quando você consegue ficar em paz com sua beleza e também com as suas sombras e observa da mesma forma a outra parte, aí os dois vão construir algo juntos, mas de um outro lugar. Não porque tem que ser assim, porque minha família viveu isso, ou porque a igreja diz aquilo, ou porque eu aprendi em algum lugar que tem que ser desse jeito. A gente não tem o menor poder em relação a quanto tempo vai durar uma relação, o que vai ser construído, se aquele projeto que a gente vai tocar juntos vai dar certo ou não. Mas a gente tem poder sobre nós de reafirmar a cada momento: eu quero estar junto, eu quero fazer algo, eu preservo a minha individualidade, mas também permito trocar. Eu dou um tempo para outra pessoa, sou flexível. Isso é desafiante, porque no fundo relação é isso. Não é só construir uma casa, ter filhos, etc. Isso pode acontecer ou não, mas é como que a gente troca, qual a qualidade dessa troca, desse dar e receber entre um casal, e como que a gente experiencia isso. Isso é muito rico, isso é vida, né? Às vezes pode até ser angustiante e às vezes pode ser extremamente excitante.
E assim a gente vai vivendo, E dia a esse dia. amor exigente, lembra disso. Esse amor é da criança. O adulto dentro de você tem capacidade de tolerar, de flexibilizar, de se redescobrir o tempo todo. E como o Alex acabou de dizer, pode ser instigante passar por tudo isso. A gente deixa de olhar a parte do copo vazio e ver o que tem de bacana, o que é valioso nisso tudo que não está trazendo aquela gratificação imediata, aquela satisfação que a criança sentia e desejava quando ela era vista. Mas tem outras coisas muito preciosas para serem reconhecidas e você pode tomar posse disso tudo. Bem, se isso tudo faz sentido, conte conosco também para aprofundar, seguindo aqui o canal, tem bastante conteúdo legal. Nós dois somos terapeutas, podemos também te estender a mão, seja num processo particular, numa jornada de casal. A gente tem uma bagagem e uma experiência também como casal para compartilhar. Então, a gente se vê em breve. Comente aqui se fez sentido e qual é o ponto desafiador dessa temática do sentir-se só num relacionamento. Até breve.